Então, uma coisa curiosa é o seguinte: muitas vezes as pessoas viajam atrás de coisas maravilhosas da natureza, né? E muitas vezes elas são atrações de turismo. E eu vi aqui, por exemplo, que tem um local nas Bahamas que as pessoas são atraídas porque fazem um mergulho praticado com tubarões-tigre. Onde eu ouvi essa palavra tubarões-tigre, falei, será que você vai mergulhar no meio de tubarões-tigre? Bom, como sou também absolutamente não conhecedor do assunto, nós pedimos a gentileza da doutora Bianca Rangel, que é bióloga e doutoranda do Instituto de Biociências da USP, para conversar um pouco conosco. Bianca, muito obrigado por sua gentileza, por atender a Nova Brasil. Bom dia, eu que agradeço pelo convite. Bianca, tubarão-tigre é brabo? Ele tem uma má fama de ser agressivo, né? Mas na verdade não. A gente tem raríssimos casos de incidentes com humanos no planeta. Então ele leva essa má fama, né? Acaba levando essa má fama pelo grande porte, né, desse animal. Esses animais, então as pessoas mergulham, eu imagino deve ser uma cena extraordinária, né? Logicamente. E elas convivem com esses animais durante algum tempo, nadando naquela região. Esses animais, eles não são agressivos, então? Não, de forma alguma. A gente tem alguns incidentes, né, como eu comentei no mundo, mas eles não são, né? É possível ter um turismo, até esse, né, comentado das Bahamas, que é bem famoso, que o pessoal faz alimentação dos tubarões, né? Então, lembrando que os tubarões, eles são predadores de topo, são predadores nos mares, né? Então, se a gente quer avistá-los em alguns locais, a gente precisa ter algum tipo de atração para esses animais, né? E nesse local especificamente existe essa atração para o turismo. Então eles são atraídos ali com um pedaço de isca e as pessoas, os turistas, né, os mergulhadores ali conseguem interagir com esses animais nessa região. Bianca, um turismo desse tipo colabora para a preservação dessa espécie ou não? Eu tenho duas frentes, assim, né, nessa questão. Eu acho que sim, que ajuda a preservar, porque tira o medo das pessoas, né? A partir do momento que as pessoas interagem com esses animais, saem da água e vê que não aconteceu nada, né? Vê que foi maravilhoso a interação. Mas, ao mesmo tempo, a alimentação de grandes predadores, ela pode ter um problema na saúde desses animais, né? Então, a gente tem trabalhado um pouco para investigar se esse tipo de turismo estaria afetando o comportamento e mesmo a saúde dos tubarões, né? Então a gente não sabe ainda muito como isso funciona, mas de forma geral eu diria que sim, que é algo positivo para a conservação das espécies. Bem que às vezes eu passo lá pela barraca de peixe, na feira, e aí eu ouço o pessoal gritando, tem aqui carne de cação. Cação e tubarão é a mesma coisa ou não? Isso, é exatamente a mesma coisa. A gente tem esse nome genérico de cação para, né, mascarar o comércio de tubarões, especialmente no Brasil, mas cação é tubarão. Cação pode ser tubarão pequenininho, capturado pela pesca artesanal ali na praia, como pode ser os grandes tubarões capturados nas áreas oceânicas. Agora, de uma maneira geral, esses animais estão ameaçados de extinção? Os tubarões, eles estão, 1/3 dos tubarões já estão classificados como algum grau de ameaça, e a maioria deles acaba que a gente não tem muitos estudos ainda para comprovar, mas de forma geral a maioria deles estão sim, principalmente devido a esse comércio, né, da carne de tubarões no mundo inteiro e também pelo comércio das nadadeiras para o mercado asiático. Sei. É aquela famosa sopa de nadadeira de tubarão, né? Isso, ela tem exterminado bastante aí os tubarões no Eu já planeta. vi, inclusive, que eles caçam o animal, tiram só as barbatanas e depois jogam o bicho de volta na água. Isso era uma prática muito comum antes dos anos 80. Então, os barcos saíam para pescar tubarões, tiravam só as nadadeiras dos tubarões, às vezes os tubarões ainda vivos, jogavam o animal de volta na água e trazia o barco só com as nadadeiras. E é uma prática, né, foi considerada uma prática cruel, porque muitas vezes os animais morriam ali sem conseguir respirar na água, né, porque eles precisam ficar nadando o tempo inteiro. Então, vários países acabaram barrando essa prática, né? E hoje em dia a gente tem ela como proibida, mas sim,
ainda acontece. Perfeito. Doutora Bianca Rangel, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Eu que agradeço. Doutora Bianca Rangel, bióloga, doutoranda do Instituto de Biociências da USP. Entre outras coisas, eu acabei de aprender que cação e tubarão é a mesma coisa. Então, chegar lá na Feira Livre, quando você não é cação, a gente pode dizer, ó, é tubarão. E está ameaçado de extinção, como disse a doutora Bianca Rangel, aqui pra gente agora mesmo.